Olá, amigos. Então estamos de volta aí, né, com o nosso trabalho a respeito dos 4 temperamentos. E agora a gente vai fazer mais uma pequena, tentar aprofundar mais um pouquinho a respeito disso, né? Como é que você vai gradar aí o quanto é que você tem de um temperamento ou do outro, tá bom? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, antes de tudo, eu já falei mais uma vez aqui, mais de uma vez, e quero repetir. Cada um tem seu temperamento. O temperamento é como se fosse uma liga de metal, e então você pode ter várias misturas de temperamento, mas há aquele que é preponderante. Só que também os nossos temperamentos, eles são autoexcludentes. Por exemplo, o sanguíneo, ele não pode ser melancólico. O sanguíneo não pode ser melancólico de forma alguma. Porque o sanguíneo, ele é explosivo. O melancólico, ele não é explosivo. O sanguíneo, as emoções dele são muito efêmeras. Ele esquece aquele arcabouço de emoções muito rápido. E o melancólico não, ele leva por muito tempo. Então são praticamente impossíveis uma pessoa ser sanguínea melancólica. Mas os outros não. Então, por exemplo, o colérico é impossível ser fleumático. O colérico, ele com emoção altamente explosiva, que leva por muito tempo aquela emoção, aquela carga emocional, mas e o fleumático, ele nem é explosivo e também não tem lembrança, o sentimento não causa uma marca muito grande. Então, para você definir com precisão aí qual é o seu temperamento, primeiro você deve, é a forma mais fácil, você defina aquilo que você não é. Aquilo que você não é de jeito nenhum. Então, no meu caso, eu não sou fleumático, né? O Marcelo Vergotti não é fleumático de jeito nenhum, né? Eu tenho todas as qualidades do oposto, né? Eu tanto tenho como é que eu posso dizer, um comportamento completamente colérico, né? Tenho emoções muito exacerbadas e eu levo aquilo por muito tempo. Então, basicamente, eu não ser fleumático indica qual é aquilo que é preponderante dentro do meu comportamento. E aí você pode variar, gradar cada um desses. Eu fiz aqui um pequeno texto e eu vou trazer para vocês agora qual seria o tipo de variação disso. Então, por exemplo, o indivíduo colérico terá uma inclinação sanguínea ou melancólica. O colérico, ou ele é sanguíneo ou é melancólico. Um temperamento fleumático praticamente imperceptível. O colérico não pode ser fleumático. Os homens geralmente têm inclinação melancólica e as mulheres uma inclinação sanguínea. Então, quando a pessoa ela é colérica, se for homem, vai ter uma mais forte, né, sendo melancólico, e a mulher sanguínea. Então, nesse caso aí, vai ter uma mulher colérica sanguínea, que você deve conhecer alguém, tem emoções muito exacerbadas, né, uma pessoa explosiva, mas ela não fica se lastimando ou perpetuando aquele tipo de emoção. Ela já basicamente esquece. O homem não. O homem que ele é colérico, ele deve ter tendência para ser melancólico. Então, assim, você junta aquela coisa de não esquecer daquele sentimento, de cultivar aquilo, é mais forte no homem. E então, continuando. A pessoa de temperamento sanguíneo, em sua maioria, terá inclinação colérica se for masculina e fleumática se for feminino. Então, a pessoa que é sanguínea, então assim, você lembra, né?
emoções exacerbadas, explosivo, mas esse fogo não dura por muito tempo. Se for um homem, como diz aqui, né? O indivíduo, o sanguíneo, se for masculino, né? Colérico se for masculino e fleumático se for feminino. Então, ele vai ser, se homem, ele sanguíneo colérico, se mulher, sanguíneo fleumático. E aí você tem, para as pessoas de temperamento fleumático, a inclinação predominante nos homens será o temperamento sanguíneo e as mulheres o melancólico. Então, se a pessoa ela é fleumática, como disse aqui, a inclinação dos homens será um fleumático sanguíneo e para as mulheres um fleumático melancólico. Então você vai ter basicamente aí uma inclinação de acordo com o sexo da pessoa. Então você pode ter aí tentar enquadrar aí a sua personalidade da sua esposa ou do seu marido baseado nessas coisas. Continuando, bem, então avaliando aí qual é a disposição para um bem, não é? Para a vontade, com relação à vontade, nós temos o seguinte: analisando a disposição dos temperamentos com relação à vontade, observa-se que sanguíneo e fleumáticos não têm disposição para bens de difícil conquista, bens árduos. Então, sanguíneos e fleumáticos, geralmente, quando o bem é muito árduo, você tem que fazer um esforço muito grande, não é muita praia deles, entendeu? Tem que fazer muito esforço, trabalhar demais, tem que ter toda uma entrega, né? Uma dedicação, um esforço sobre-humano. Tanto o sanguíneo quanto o fleumático não é muito a deles, eles não conseguem manter o ímpeto por muito tempo, então aquela tenacidade, aquele ímpeto não é uma coisa para nenhum deles. E bens árduos não apresentam muita pegada na hora de lutar pelos seus anseios. É isso. Sanguíneo e fleumático. Os sanguíneos, por causa da sua superficialidade e sensivelmente dispersos, outras coisas o tiram a atenção muito facilmente. E os fleumáticos, mesmo não sendo dispersos, são pouco estimulados pela exterioridade. Então a natureza desses dois, do sanguíneo e do fleumático, faz com que eles não queiram assim lutar por aquilo que eles querem, aquela luta incessante, não é? Eu vou batalhar até o final. Isso aí vai ficar um pouco mais característico nos outros temperamentos. Já o colérico e o melancólico, a coisa é diferente. Trazem consigo uma grande atração por bens árduos. Aquilo que é difícil, o colérico ele cai de cabeça. Eu vou fazer só para provar que eu posso. Entendeu? O colérico tem muito isso. Eu vou me agarrar nisso aqui nem que eu morra. Eu vou até o final. Eu sei porque eu falo de cadeira, né? Você entra na briga nem que você caia morto. Então, basicamente, é uma atitude colérica. O melancólico também gosta de bens árduos. Ele também gosta muito de coisas difíceis. Com uma diferença. O primeiro, indo para cima do que quer com garra, energia e tenacidade. Então, o colérico é isso. Ele vai até a morte. Ao passo que o segundo, muitas vezes se apega à desesperança, não imprime a mesma energia, agarra e cai. Então, no caso aí, o colérico e o melancólico, eles querem coisas muito difíceis, só que o colérico ele vai até as últimas consequências e o melancólico ele quer aquela coisa difícil, ele fica ali se torturando por aquela coisa difícil, mas aí ele se apega a uma desesperança e não imprime uma energia adequada àquilo que ele quer e acaba sucumbindo. Então você vai ter aí
coisa que é a perspectiva, né, de você viver aquela emoção, imprime no seu temperamento essa tenacidade, essa garra por aquilo que você quer, né? Então, como colocou lá, sanguíneo e fleumático, como eles têm um sentimento muito volúvel, eles não se apegam a bens muito árduos. Então, a coisa é muito difícil, muito tenebrosa, não vai ser com eles. E o mesmo acontece lá com o colérico e o melancólico. Eles gostam de coisas difíceis, só que com a diferença que o colérico vai até as últimas consequências e o melancólico não. Tá bom? A gente continua no próximo vídeo. Eu ainda quero falar das qualidades e os defeitos de cada um deles e exemplificar com os santos que nós conhecemos na Bíblia qual santo era colérico, qual santo era sanguíneo, qual era fleumático, não é? E qual era o melancólico. Tá bom? Então até a próxima.